Programa Edson. Chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo tem tudo pra ter ao Fala, galera do Redzone! Olha a ponte! Onde caiu? Olha a astronauta! Astronauta voa! É mentira! Sejam muito bem-vindos a mais um programa junino do programa Redzone. Programa junino, porque é o último programa de junho e todo ano, no último programa de junho, a gente vai pro arraiado Redzone. Você fica vermelho de raiva de tanta porcaria que acontece por esse mundão digital, né? Que agora chega aqui na roça porque eu tenho Starlink. Mas de verdade, não é aquela comprada ali no Mato Grosso, não, do lado do Paraguai, tá bom? Essa funfúncia, tá bom? Essa funfúncia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja o problema que você está aqui conosco. Problema, porque hoje o arraial vai começar e você vai ficar vermelho de raiva. E vamos em frente, senão aqui atrás vem gente. Eu aqui, Alexandre Melini, do meu lado, Fernanda Mate, com esse super visual caipiresco. Vamos trazer luz de fogueira aos cantos mais escuros da Dark Web. Numa linguagem especial, caipiresca, mas feita por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Para ensinar vocês que tem que prestar atenção nas coisas, porque senão vai vir gente atrás e a hora que gritar, olha o Hanser, não tem como gritar, é mentira, porque vai ser verdade. Boa noite. Né? Que nem a astronauta brasileira, né? Astronauta. Enfim, né? Qual que é a frase desse arraial maluco que tá para acontecer, então? Tá certo já? Nem toda missão impossível é filme e nem toda impressora é segura. E vocês vão ver que é legal. Ai. Já falei que a ponte tá na terceira, nós vamos lembrar do Guarani, pelo jeito. Mas, enfim, vamos lá, velho. De cara, a gente vai começar, não vamos nem falar de evento, porque o evento é nós aqui hoje no Arraial. Né? E tem outro evento que está para acontecer, eu acho que acontece agora em julho. O que é? A gente está chegando em 1.000 inscritos no nosso canal. Então, no programa, ou ali próximo ao programa, que atingir os 1.000 inscritos, nós temos 2 pacotão da Kaspersky para sortear para vocês. Nós temos livros nossos para sortear para vocês. E tem outras coisas legais para sortear para vocês. Então, fiquem ligados. Avise os amiguinhos que esse mês de julho, férias escolares, bota a molecada para assistir, para ter mais chance de ganhar. Se prepare que o negócio vai ser brabo. É o mês do rock and roll. Então, né, vai agitar essa bagaça toda. Começando o programa desse arraial para você ficar vermelho de raiva. Nós vamos de cara, se tu tá nos vendo, tá, acho que tá, para tudo andando, então vai que vai. O que aconteceu essa semana que mexeu com todo mundo? Apareceu notícia de vazamento, vazamento de bilhões, 16 bilhões de senhas, né? E aí começa a história da carochinha, porque já vem a quadrilha, né? Será que sumir? Não sei, volta, né? Qual é a cobra? Mentira! Então vamos ver o que vai acontecer. Os especialistas, né, eu não posso dizer o quanto que é ou não é, são pesquisadores da Cyber News. É um veículo independente de notícias de segurança cibernética. Mas não foram só eles, foram vários que falaram que nessa última quarta-feira, né, da semana passada, no dia 18, não é ontem não, dia 18, um dia antes do feriado,
aconteceu esse mega vazamento e seja o que Deus quiser, né? Porque violação de dados já impacta um monte de LGPD, né? Já impacta os famosos caviar da tecnologia, que são os... Como é que é o nome dos caras lá mesmo? DPO, essas coisas aí. Então, assim, é problema. E aí, que a gente vai pensar? Dá para acreditar ou não dá para acreditar? Para mim, na minha singela, humilde opinião, é gente querendo fazer barulho e chamar o holofote para cima de si. Tá? Porque quando teve o problema do RockU, que saiu aquele vazamento gigantesco de senhas de usuários, né? Tinha muita mentira, tinha muita coisa que estava valendo e aconteceu uma bagunça na época. Agora aqui, bicho, eu não sei dizer o que está acontecendo. Você tem ideia desses papos de vazamento da senha de banco, usuário, tudo, Amado? Você acredita? Eu não vi. Vamos lá. O caso é o seguinte. Eu acho que mais uma vez apareceu o pessoal fazendo... acho não, né? Tenho certeza. Fazendo sensacionalismo. Por mais que existam problemas, por mais que existam vazamentos, não existe nada novo. Não teve vazamento de nenhuma instituição grande que pudesse ter gerado essa quantidade de usuário e senha que eles estão falando. Né, uma das maiores vazamentos que teve, como você acabou de comentar, foi o do RockU, onde o banco de dados não estava cifrado, então tinha usuário e senha tudo em claro, etc, etc, etc. RockU, o nome RockU, no meio da segurança, começou a ser usado uma referência como banco de dados de um monte de usuário e senha vazado. Mas não tem nada novo, não tem nada novo. Nos últimos anos, aconteceram outros supostos vazamentos que eles chamavam de mega vazamento, mega isso. No final da história, alguém pega, organiza isso daí, faz o download de um monte de vazamento, conta quantas linhas tem e fala, nossa, existe alguma coisa nova. Mas esse tipo de mensagem, para mim, ela é fantasiosa. Quem dá a mensagem é fantasioso, tá? Tá querendo mídia. Quem replica sem dar contexto, tá? Tá propagando notícia falsa e por aí vai. Então, eu acho que a gente fala sempre de fujam dos falsos profetas e leiam nas entrelinhas, né? Várias mídias, vários veículos de comunicação pegaram e analisaram a mensagem, analisaram os dados que tinham, e não existe nenhum vazamento grande que aconteceu. Pode ter acontecido uma reciclagem de várias coisas, mas coisa nova não aconteceu. Então, durmam tranquilo? Não. Continuam dormindo preocupados. Continuem colocando multifator de acesso. Se suspeita que sua senha vazou, troque a senha. Mas essa notícia é fantasiosa. Fato ou fake, né? Eu não achei nada legal. Para mim, é uma puta do engodo do caramba. Achei muito estranho. Muito estranho mesmo. Não gostei nem um pouco disso daí, mas enfim. Vamos ver para onde vai, né? Todo mundo agora quer chamar atenção para si, fica criando um monte de notícias sem pé, sem cabeça. Até entrevistas do além estão acontecendo ultimamente. Então, assim, sinceramente, eu não sei no que nós vamos parar. Fala. Ale, você tocou num assunto delicado. Existe, inclusive, a possibilidade de quem gerou a notícia ser quem gerou o pacote de e-mail, de senha. Que não é impossível. Alguém pega, faz o compilado dele, publica e fala, nossa, meu Deus, olhem para isso aqui, né? E só para ganhar mídia. Hoje em dia tá assim. Então, todo cuidado é pouco. A gente tá falando que nem toda impressora é segura, não é mesmo? A gente já cansou de falar que o povo esquece da impressora. O povo esquece que as coisas funcionam, como funcionam. Os caras falam
Os caras falam que as coisas estão atualizadas, mas não está atualizada. Os caras acham que tá carregando as informações, mas não estão carregando. Eles acham que a impressora está comunicando ok, mas não está comunicando. Então, assim, impressora é um problema. E cada vez é mais um problema. Por quê? Porque ela não é só impressora. Ela faz um monte de outras coisas, né? Ela faz um monte de outras coisas. E aí a gente vê a Brother, que era patrocinada do Guarani, que eu falei, é do Guarani, vamos falar. A Brother tem 689 modelos que estão expondo passwords administrativas das impressoras. Por quê? Porque ela gera automático e todo mundo pode ter acesso a essa informação. E aí vira festa, né, cara? E não é só ela, né? Os caras da Rapid7 estavam fazendo pesquisas e descobriram também que tem outros modelos, são 53 outros modelos. Então, 689 modelos só da Brother. E tem mais 53 outros modelos distribuídos entre a Fujifilm, a Toshiba, a Konica Minolta e por aí vai. Né? Ou seja, virou a festa, uma arraiada impressora. Você acha que o arraia é só nosso aqui? Não, tem uma arraiada impressora também. Uma coisa tá feia. Então, para onde nós vamos depois dessa? Não sei dizer. Esquecem, e agora tá na mão de Deus se o negócio vai andar ou não. Porque banzé da impressora, Samate. De uma hora para outra, assim, nego não tá fazendo nada, né? Largou, esqueceu de olhar tecnologia. Ale, a gente já comentou várias vezes que alguns equipamentos eles são tão bons que o pessoal confia cegamente e acaba esquecendo eles. Todo mundo vê impressora como uma simples impressora. Ninguém vê como um dispositivo de rede ou alguma coisa que possa causar problemas de segurança. Nós mesmos já fizemos teste em uma determinada instituição onde a empresa inteira tinha, como é que chama? Port Security no switch, a gente não conseguia conectar absolutamente nada. Nós fomos no painel da impressora e nós descobrimos qual era o IP da impressora, qual era o MAC address da impressora, tiramos a impressora do ar e conseguimos ligar nosso notebook lá. Essa daí é só a primeira parte, né? As impressoras hoje em dia, elas são computadores. Elas têm dentro delas HDs, por quê? A pessoa manda a impressão, mas não necessariamente é para imprimir na mesma hora. Tem impressão sigilosa que você vai na impressora, digita uma senha para que seja impresso depois. Já teve caso do pessoal fazendo manutenção falsa nas impressoras para poder roubar esse HD e ter acesso às informações que estavam lá. Então, impressora é um vetor esquecido nas empresas, e principalmente porque numa impressora você não pode instalar um antivírus, instalar um firewall numa impressora. Não existe isso, mas é alguma coisa que sim pode dar acesso. Agora aqui, o que me assusta, cara, são 689 modelos da mesma empresa. Então, quem errou o código lá atrás, errou e passou para todos. E daí não é só dessa empresa. Todas as outras empresas que fazem impressoras e impressoras profissionais têm problema de segurança também. Então, em vez de ficar olhando para o computador, né, se o cara fez o treinamento do phishing, fez o treinamento do phishing, para tudo para fazer, porque senão vai zoar o compliance. Eu acho que o pessoal precisava olhar, era exatamente os outros dispositivos, esses dispositivos que podem ficar esquecidos. Dentre as vulnerabilidades, a gente tem pane na impressora, a gente tem execução de código dentro da impressora e tem usar a impressora como meio para você chegar em outro lugar. Usar a impressora como ponte. Daí fala para mim uma coisa. A impressora está tentando acessar o AD. Cara, é o AD que está tentando imprimir. É normal, não é? A impressora está tentando acessar o firewall. Pô, é normal, não é? E aí?
Você tem que pegar o cara que é responsável de segurança ou da tecnologia dessa empresa, amarrar no poste e bater com o gato morto até o gato miar. Porque se o cara nem fez uma segmentação da rede, o que mais pode acontecer com um cara desse? Ele vai se ferrar com outra coisa também. Porque essas empresas que hoje têm nessas redes de impressoras, normalmente, elas também têm as redes de informações nos cafés, onde eles fazem outra rede de IoT, ligando televisões para distribuir informação broadcast da empresa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não vai ter firewall, você vai ter nada. Como que você contém um ambiente desse? Com segmentação. Agora você fala de segmentação para o povo acha que é o capeta, né? É o alho para o vampiro, né? É a bala de prata do lobisomem. Então não adianta falar, cara. Eu estou começando a chegar à conclusão. A gente vai começar a fazer programa aqui, falando tudo, tirando sarro dos caras, cara. Mas tirando muito sarro dos caras, né? O que você pensa, o que você não pensa, o que você faz, deixa não fazer, a gente faz o contrário. Infelizmente, o negócio é esse daí, né? Gente despreparada, gente sem visão, e daí o que a gente tá vendo é esse tipo de situação aqui, né? Cara, isso que me assusta, esse tipo de números, Alexandre. 689 modelos, né? 689 modelos do mesmo fabricante. Então é assim... Então, mas porque ninguém toma conta de nada, cara. Mas então, a gente tem um outro fator aqui, que é o seguinte: quem é que desenvolve software para essa empresa? Porque a gente está vendo que quem desenvolve software para essa empresa também não entende nada de segurança. Eu só espero que eles comecem a prestar atenção e comecem a contratar profissionais decentes como programadores lá, para no mínimo acertar esses firmwares, né, para as próximas gerações não estarem impactadas. Porque a pergunta é essa: qual foi a última vez, né? Qual foi a última vez que você instalou um firmware novo na sua LX310? Entendeu? Nunca! Vamos agora falar é o maior circo da atualidade, né? Você sabe aquele ditado que quem tem medo? Né? Quem tem medo? Pois é. Por que eu quero falar que quem tem medo, né? A gente estava vendo esses dias agora aí, essa bagunça entre Irã e Israel. De bom para o outro, aí vai os Estados Unidos lá, joga um monte de não acabou nada, aí de repente tem a gente foi lá e cortou a internet. Eu vou cortar a internet. Porque eu estou vendo o que está acontecendo na Rússia e Ucrânia, e eu estou num conflito com Israel, com os Estados Unidos se metendo, eles foram lá e cortaram a internet, né? Limitaram a internet só para o uso governamental das entidades deles e azar do povo. Olha que beleza, né? Bem cabecinha de mandiopã mesmo, sabe, cara? Então, nós estamos brigando contra o país, então fica todo mundo sem internet. Parece até um país da Venezuela do Sul aí, que também está querendo cortar tudo, porque querem botar culpa em alguém das redes sociais, né? É bem parecido com isso aí que vem acontecendo na Venezuela do Sul. Não sei se vocês conhecem esse país aí, mas tá bem parecido o negócio, né, Mate? Eu não sei onde nós vamos parar, não, cara. E agora? Tem guerra? Não tem guerra? Tem internet? Não tem internet? Vai que vai! É difícil, né? A gente nunca passou por uma situação dessa daqui, mas do mesmo jeito que na hora do incidente, um monte de gente desliga a máquina e não era para desligar, tira da rede e não era para tirar, desliga tudo ou deixa tudo ligado, não sabe o que fazer numa situação dessa, aonde a guerra passa a ser uma guerra tecnológica. Como é que você isola o seu país, né? Desligando a internet externa, eles mantiveram uma rede lá, sei lá, podemos chamar de uma intranet no país. É a primeira vez que eu ouço falar do negócio desse, né? Vamos manter uma intranet no nosso país. Era alguém que já tinha pensado em situações dessa. Eu não sei como a gente ficaria se a gente tivesse em guerra e alguém decidisse cortar isso daqui.
Starlink só que ia salvar o pessoal, não ia ter outra coisa. Mas é alguma coisa, para mim é muito diferente isso daqui. Você pensar em tempos de paz e pensar em tempos de guerra. Isso aqui foi um lance muito diferente, né? Para evitar que o outro me ataque, eu desligo a rede. Tá, beleza. E você vai fazer o quê? Igual na Ucrânia, que eles derrubaram as antenas de 5G. Coisa de sobrou só as redes antigas que todo mundo podia monitorar e todo mundo ficou monitorando, né? Então, às vezes você tenta resolver um problema e você acaba criando outro. E esse tipo de coisa eu concordo contigo, a gente nunca passou, mas eu acho que mostra uma parte do despreparo dos governos em tratar a tecnologia. Bom, vamos lá. WordPress! Alô, WordPress! Tava com tanta saudade do 6, eu tenho que falar dele porque eu cansei de falar de Irã. Já volto para Irã, né? Eu sei, a gente já volta para Irã. Aqui eu tô falando do WordPress, porque o WordPress eu tô tão com vontade de falar desses caras que eles não conseguem ficar longe da gente, né? Os caras conseguiram um problema dentro do WordPress, um tema que é mais um plugin, que pode gerar tanto problema que permite a invasão total dos seus sistemas. Olha que parabéns! É o tema Motors da WordPress. Então, se você está querendo montar seu site e achou bacana o tema Motors, parabéns! Vai em frente e se mata! Porque ele vai liberar tudo que pode e o que não pode dentro do seu ambiente. A gente vem falando sempre aqui de que o WordPress é uma ferramenta fantástica. O problema não é o WordPress, são exatamente os agregados, são os plugins, são os temas, e nesse caso aqui, a vulnerabilidade permite que seja feito, né, o upload de um arquivo malicioso, disfarçado de outro tema ou outro plugin, e dá acesso total à máquina para você fazer o que você quiser. Daí, assim, somente 22 mil sites, no mínimo 22 mil sites, podem estar vulneráveis a esse tipo de coisa. Difícil, né? Você faz o quê? Você deixa na atualização? Não, cara, não se mata. Não sei. Vai com a sua clássica capacidade e se mata. Cara, eu não vejo uma solução. Esse que é o problema, Alexandre. Eu não vejo uma solução fácil para isso aqui. O WordPress é um problema constante, não tem o que falar. É constante o problema do WordPress. Ela se tornou o maior distribuidor do programa e ela arrumou um jeito cômodo de existir. Porque ela produz um produto que aceita plugins dos mais variados, não só os criados pela empresa, mas qualquer um pode desenvolver um plugin para ela. E aí ela joga na mão de Deus e dos responsáveis por cada plugin e tira o dela da reta. Lindo, né? Lindo. WordPress Corporation, parece a máfia. Mas então, Ale, você falou um negócio, assim, eu até pensei numa coisa aqui, mas enquanto eles não pagarem consultoria para nós, eu não vou oferecer solução. Eu acho, o que acontece, é interessante a gente olhar as datas, tá? A vulnerabilidade foi corrigida no dia 14 de maio. No dia 19, teve a divulgação pública dela. No dia 20, começaram a haver as explorações, tá? Que depois aumentou para explorações em massa na primeira semana de junho. O que eu quero dizer? Cara, entre tornar público e começar as explorações, demorou um dia. E daí todo mundo fala, cara, mas qual é a mágica? A mágica é muito simples. Você pega o programa antigo, compara com o programa novo, vê onde foi colado o band-aid e descobre como é que explora isso daí. Então, eu acho que até para desmistificar, né? Olha, qual é a mágica, como é que eles conseguem? É simples, é entender de programação e tá acabado. Compara um com o outro, pega o que mudou, tá? E já sabemos que é exatamente aqui. Como é que faz agora? Então, isso aqui eu acho que serve de alerta
para muitas pessoas e empresas que, como é que eu faço? Como é que estão fazendo? Cara, não estão fazendo nada de anormal. Não tem magia de São João aqui, né? Não tem pirlim-pim-pim na fogueira. Não, tem simplesmente tecnologia. Comparação de 2 arquivos por alguém que sabe o que está fazendo. Aí você acha que iraniano é bobo, né? O Irã, né, o pessoal do Irã, eles hackearam as câmeras de monitoramento de rua, tráfico, o muro da Palestina, tudo quanto é câmera que existe dentro do ambiente de Israel, os iranianos estavam invadindo para pegar informações e entender quanto foi bom o ataque deles, para poderem determinar novos alvos e ver qual o impacto dos ataques que eles fizeram realmente ocorreram dentro do território de Israel. Mais um que também não aprendeu. Israel, que é tão capacitado em segurança, né, cara? Os caras não aprenderam que tem que fazer segmentação, tem que ter algum controle diferente para IoT. O que eles comeram bola aí, cara? Pode ser diferente também, né? Tem muito palestino que trabalha em Israel. Tem muito iraniano que trabalha em Israel. Vai que o cara que instalava a câmera era um desses daí que pegou todos os códigos das câmeras e deixou a porta aberta para o nego trabalhar e ficar investigando quando for necessário. E ainda vira uma grana, hein? Você acha que não, Mate? Pô, certeza, mas assim, de novo, as notícias elas acabam sendo meio vazias, né? Porque aqui a gente sabe que câmera e outros dispositivos desse já teve vários casos de invasão, as câmeras participando de botnet e tudo mais. A partir do momento que você acha vulnerabilidade, tudo está relacionado de como você quer usar. Você quer usar para mandar spam? Você faz. Você quer usar para espionar? Você faz também. E aqui, talvez a gente tenha caído nesse fator de a câmera é muito boa, está funcionando, mantém ela funcionando, só que a câmera está vulnerável. Alguém não seguiu o mantra da atualização e pode ter esquecido de atualizar essas câmeras aqui. Tá, assim, a notícia fala o seguinte, segundo a Bloomberg, compradores desses dispositivos geralmente se orientam pelo preço e não pelo nível de segurança, o que torna as câmeras presa fácil para os invasores. Não é só Israel, o mundo inteiro, né, Mate? É o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Você pode ver qualquer lugar que você vai hoje tem uma porcaria numa câmera, cara. E normalmente são todas chinesas. Então, e você acha que o que aconteceu com a Brother e com as outras, de ter a senha padrão, com as chinesas, você acha que vai ter um engenheiro da computação lá, na empresa de câmera, especialista em segurança, para fazer o negócio certo? Já tem que agradecer que a câmera funciona, que não é só a caixa vazia. Vamos lá. Essa aqui, para mim, é a notícia mais legal dos últimos 3 anos, cara. Eu só não gostei do título dela, né? Porque isso aqui não é que o cara é um hacker, pode ser um moleque da faculdade que viu a oportunidade e falou, vamos ver se dá certo, e tentou e deu certo. Pode ser um funcionário que tenha sido mandado embora, pode ser um Bart Simpson da vida que estava de ovo virado e foi lá, pronto, tomou uma na cabeça. O hacker, segundo as notícias, tá? Um hacker na Noruega, né? Foi em abril agora, né? Eles não divulgaram porque aquela só não morreu gente. Se tivesse morrido um monte de gente, eu garanto que isso aqui tinha sido divulgado. O cara foi lá e abriu as comportas de uma represa, cara. E aí a especulação que isso foi possível porque era muito fácil do controle da represa, né? E vazou um monte. Quanto deu aqui? Foi 497 litros por segundo. Ou seja, mais de 20 mil litros de água foram desperdiçados em um local, né? Que, tudo bem, a Noruega é cercada de água salgada, né? A água doce não está sobrando no país deles. Então, isso é caro. Isso é muito caro. Né? E aí a culpa colocaram em alguém que deixou uma senha fraca no controle das comportas. Quanto que isso é verdade? No programa de previsões que nós fizemos no final do ano,
a gente tinha falado que infraestrutura crítica ia ser cada vez mais alvo. E a gente está vendo aqui uma situação dessa. A gente tinha visto, eu acho que situações... A gente nunca tinha visto uma notícia tão, eu acho que alarmante como essa daqui. De alguém realmente abrir uma comporta. Tá bom, não teve dano, né? Não teve... alagou alguma coisa, sei lá, gastou água, né? Mas, pensa bem, a pessoa chega lá e faz alguma coisa e muda a senha. Cara, pensou na dor de cabeça que vai dar? Porque vai ter que mandar, talvez, para um lugar remoto, alguém para tentar fazer alguma coisa. Cara, é só dor de cabeça, só dor de cabeça. E, mais uma vez, a gente está falando de Noruega, a gente está falando de um lugar muito bem desenvolvido e está mostrando que os problemas não estão só aqui na síndrome do vira-lata brasileiro, né? Se está tendo problema lá, o que vocês acham que está acontecendo aqui? Né? Então, é alguma coisa para se ver, mas não é nem para se ver, é para se preocupar e se preocupar muito. Se preocupar muito, porque infraestrutura crítica, né? Esses caras aqui podiam, sei lá, ele abriu. Se ele fecha, fica sem água? Não sei, né? O que mais poderia ter causado ali? Mas demorou 4 horas para que fosse detectado o negócio. Então, estamos vendo. Tem problema, não tem monitoração, não tem segurança. O negócio está crítico. Tá ruim para o mundo inteiro. Cara, ninguém tá nem aí pra porra nenhuma hoje em dia. Vamos falar a real, vai. O povo tá afim de olhar pro umbigo só, sabe? Não é só segurança de cibernética, não, cara. Você anda na rua, tem um arrombado fazendo merda com o carro, você vai atravessar uma rua, o carro tá com o carro em cima de você, mesmo no semáforo aberto pra você, vermelho pra ele. À noite, é terra de ninguém, todo mundo passa no vermelho, e ainda tem uns loucos que falam assim, meu pai falou pra passar no vermelho pra não parar em semáforo, porque é perigoso. Lá fora, vai pra França, vai lá pra Portugal, vai pra Cuba, né? Vai andar de Chevrolet velho em Cuba. Ó, bacana, V8 de Cuba, né? V8 de Cuba, motor amarrado com arame, vai lá. Então é isso que tá acontecendo, cara. É uma estupidez exacerbada. O povo que vende somente, o povo que compra é um bando de paquiderme, né? Aliás, é uma ofensa falar para os elefantes e chamar alguém de paquiderme hoje em dia. Que elefante é mais inteligente que esse bando de pangaré que anda comprando de gente tão incompetente e mentirosa que tem no mercado. Essa é a verdade, velho. Essa é a verdade, é o que está acontecendo. É muita gente bosta, né? Aí tem uma louca que fala que o Everest é racista, o outro fala de girafa da Amazônia. É o que está acontecendo, cara. É uma estupidez exacerbada. Mudando de pato para ganso e indo para o mundo dos gamers, a Nintendo começou a banir os consoles do Switch 2. O que é esse Switch 2? O cara pegava aquele... Como é que... Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ele pegava que nem esses coisinhas aqui que a gente usa de adaptador de flash, né? Só que ele colocava um flashcard com um monte de emulador de jogos. E, pô, ela incentivava esse tipo de processo, não é verdade, Renato? Ela ou não tinha controle, ou ela fazia isso para divulgar os seus jogos, sei lá. De uma hora para outra, simplesmente falou assim, o flashcard do Mig Switch, lau, vai ser cortado e quem tem, quem não tem, não tem, e tchau, vamos banir todo mundo dos grupos. O que você entende por isso? Alguém não pensou quanto que ia, assim, ser disseminado isso pelo mundo e o prejuízo que isso ia virar? Talvez seja isso, né, cara? Então, a gente tem muitas informações ou muito detalhe na mesma notícia. Então, esse Mig Switch, né, esse flashcard, ele foi originalmente desenvolvido para o Nintendo Switch normal. E era uma possibilidade da pessoa colocar, ou fazer backup dos jogos, ou colocar outros jogos no cartão SD e usar. Até como emulador, como você comentou.
né? Ele emula um cartucho original. Então, a pessoa não precisava ter o software original, podia colocar lá e funcionar. Só que agora, faz um mês mais ou menos, a Nintendo lançou o Nintendo Switch 2 e tinha gente que estava usando o cartão. E não fica claro o uso do cartão. A pessoa podia estar usando para fazer backup legítimo. Só que a Nintendo conseguiu descobrir que as pessoas estavam usando isso daí e começaram a banir os aparelhos das redes para o cara não conseguir mais jogar online, né? Então, tá bom, você tem a parte do pessoa que usa ilegalmente e você tem a parte da pessoa que usa legalmente. Simplesmente está todo mundo sendo banido sem maiores explicações. Um dos detalhes aqui que me chama atenção ninguém falou o que estava escrito na norma de uso do console, porque ninguém lê. Se na norma de uso do console estava escrito é proibido e eu vou te banir. Porque na maioria das vezes o cara avisa antes o que vai acontecer. Só que ninguém lê, né? Nesse caso aqui, tem um monte de gente que está reclamando que não consegue mais jogar online, como colocou esse MIG Switch, esse flashcard especial no aparelho, acabou dançando, né? Negócio estranho, mas mostra como a indústria de videogame está tratando o modo moderno agora, né, de todo mundo conectado à internet. Eles têm esse poder de detecta qual é o seu dispositivo e acaba banindo da rede o seu dispositivo. Dor de cabeça para todo mundo. Pode ser isso, pode ser outras coisas, mas independente, vamos em frente, né? Maluca a história da Nintendo. Só que assim, eu acho que demoraram muito para agir, né? Já tem isso há anos, anos e anos. Então a água deve estar batendo lá no traseiro. Falou assim, opa, vamos dar uma cortada nisso. É que nem as grandes empresas aí de cinema, né? Que sempre foram pirateadas, e aí de repente teve um evacuamento dos cinemas por causa das mídias sendo distribuídas e as piratarias sendo facilitadas por causa da tecnologia. Aí olha, opa! Né? É a mesma coisa. A mesma coisa. O povo é reativo. E é por isso que bandido se dá bem. O bandido é proativo, está sempre se preparando. A faculdade cobra dos alunos, uma faculdade da WSU, se não me engano, se eu não estou enganado, tem 47 mil alunos e tem um orçamento de 600 milhões. Então ela cobra dos alunos o estacionamento na faculdade. Eu vou ser muito sincero, a faculdade é paga, velho. Você vai cobrar estacionamento do aluno? Vai pro inferno, né, velho? Quem que é que tá lá? Salim Marrakech que tá lá? Aí o que aconteceu? Aí a estudante, desde 2023, arrumou um jeito de invadir o sistema e baixar o preço do estacionamento. Cara, vamos lá. Ela não quitou a possibilidade de pagamento. Ela simplesmente reduziu as tarifas. Ela é uma hacker honesta, né? Ela fez as contas e falou assim, eu não preciso pagar 10 dólares australianos, eu posso pagar $1. E ela começou a ofertar a história do $1 para o povo. Precisa ver se não cobrava 10 e desviava 9 para ela. Mas aí é outra história. Né? A história é uma história sinistra também, porque fala o seguinte, desde 2021... Essa moda pega, hein? Então, cara, mas olha só, desde pelo menos 2021, a universidade sofre uma série de ataques não autorizados, exfiltração de dados, comprometimentos de sistema e ameaça de venda de dados de aluno na Dark Web. Meu amigo, a faculdade deve ser uma faculdade só de humanas, porque se tivesse uma parte de exatas, eles já tinham que ter incentivado os alunos a, no mínimo, ajudar a proteger a faculdade, né? Então, para mim, já começa por aí. De novo, a história é uma história onde mistura várias histórias. Mistura a história
da aluna que mexe no valor do estacionamento para pagar menos estacionamento e mistura com outras histórias de outras invasões na mesma faculdade. Então, talvez eles estivessem querendo pegar alguém só para pôr a culpa e daí acharam alguém, tipo a menina aqui que mexeu no preço do estacionamento, né? E põe toda a culpa no negócio nela. Mas fala que desde 2021, depois maio de 2024, confirmou acesso não autorizado ao Office 365, um negócio que foi iniciado um ano antes, maio de 2023, expondo dados de mais de 7.500 pessoas. Então, é assim, essa universidade ela tem um histórico de insegurança muito grande. Se ela tivesse sujeita, eu acho que alguma legislação relacionada a dados pessoais, eles tinham mais que encerrar as atividades. É a minha recomendação para eles. Cara, porque não é possível, entendeu? Eu acho que ter um problema não é o problema. O problema é manter o problema. Então, aqui, se desde 2021, pelo menos, tem problema... Só na Austrália. Não, só na Austrália. Mas aí que tá, ô Alexandre, eu conheço um cara que ele falou que, assim, a Austrália é o laboratório de Deus, porque é o lugar onde tem aranha que é do tamanho de um elefante. Tem um bicho que chama canguru, que anda em 4 patas, tem a bolsa na frente, tem um monte tem ornitorrinco. Então, é o lugar de experiência genética lá. Isso daí é alguma coisa a ficar preocupado também. Vai entender. Bom, agora é um negócio que a gente acha que não se desenrola, mas as coisas acontecem. O que vem acontecendo? Desde aquela notícia que a gente publicou do British Forum, que foi um monte de gente presa, tiraram o fórum do ar, né? Um monte de coisa acontecendo pelo mundo todo, uma ação conjunta. Pois tinha hackers franceses envolvidos que operavam com o British Forum e eles foram presos. São 5 cidadãos franceses que foram presos pela Polícia Especial Francesa, né, da Brigada de Crimes Cibernéticos. Então, em Paris isso, tá? E foi agora, segunda-feira. Faz um mês que a gente falou disso. E agora o negócio está acontecendo novamente, esse problema com o British Forum. Mas não é que está acontecendo novamente. Não pararam de investigar. E aí que a gente fala que a polícia, parabéns, cara. É uma armação que eles fazem com polícias internacionais de países diferentes, Interpol, FBI, e dá resultado. Então, quando o cara quer trabalhar para o bem, as coisas acontecem. Tá aí a prova, cara. Não é verdade, cara? E eu acho que o outro ponto, Ale, a gente já comentou isso, eu vou comentar mais uma vez, a gente tem uma ansiedade de ver a coisa acontecer. E eles, todas essas polícias, eles seguem todos os procedimentos, eu acho que o mais estrito possível, o mais certo possível, para que essas pessoas que eles estão prendendo não saiam amanhã e eles não acusem ilegalmente ninguém, ou indevidamente ninguém. Então, é por isso que o processo demora, né? E, mais uma vez, aqui, eles comentam que os franceses que foram presos, eles eram altamente inteligentes e altamente especializados. Mais uma vez, derrubando todas as teorias do hacker de porão, né? Porque eles precisam ganhar moral no mundo criminoso para que eles cheguem a essas posições de tomar conta de um fórum tão grande e tão importante como o British Forum. Cara, o negócio é de verdade, não é de brincadeira. Foram desmascarados, prenderam 5 pessoas. Ou seja, você que acha que não, eu entrei lá, ninguém nem sabe que eu entrei. Vai, né? É que nem um monte de outras coisas que estão acontecendo por aí que o povo acha que não, ninguém me viu. O cara lá do outro planeta não me viu, do outro país não tá me vendo. Vê, velho. Hoje não tem mais essa. Vê. Eu tomei banho de porta fechada. Mas você olhou a câmera. Você viu se tua toalha estava na frente da fechadura? Beleza?
Beijo, até semana que vem. Lembrem-se, julho, a gente chegando a 1000, vai ser o mês do rock and roll, com um monte de coisa acontecendo. Espero que seja calmo. Trazendo luz da fogueira de São João para os cantos mais escuros da Dark Web. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, travando um monte, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.